Polícia prende o judiciário. Tururu. Ah, perdi. Aí está, bom dia, pessoal. Sexta-feira, 21 de março de 2025. Agora são exatamente 9 horas 47 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne 6,74 para 3 km. Não. Torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, parece que a Stephanie tá lá e cá, né? Estão brigando com o estagiário, patati patatá. Muitas corridas ruins e algumas ok, e algumas sensacionais. Foi o que aconteceu ontem à noite, exatamente assim que aconteceu ontem à noite. Depois ali, sei lá, 8 horas, 8h30, para cada corrida da Stephanie tinha que recusar uma meia dúzia do estagiário. Enfim, e a taxa nesse momento indo água abaixo, né? 27 pilas para Independência, 14 km. Não é da Stephanie, nós vamos dar ali só pelo destino. Independência? Isso mesmo. Tem corrida que tem que fazer, né? Não tem jeito. Eu vou buscar 7 minutos, 3 km para 27 pilas para uma viagem de 14 para Independência. 1275 é o prédio do Bradesco, ali na frente da Praça Júlio. Na verdade é o prédio da Galeria Vila Rica. O Bradesco é 1299. O cara é chato, não, o cara é chato. Essa corrida não é da Stephanie e esse que bom que veio ela já de cara para justamente eu falar sobre essa ótica. Essa corrida não é da Stephanie. 14,5 km para R$27. Buscar 3 não é da Stephanie e também não dá para dizer que é uma boa relação, a não ser pelo destino. Estou na Vila Nova, em Porto Alegre, Zona Sul, e aqui esse horário é complicado. Aliás, toda a cidade é complicada nesse horário normalmente, né? Agora são 10 para as 10 da manhã, é horário do livro, aquela coisa toda. Mas o que eu percebi ontem e o que eu percebi no comentário de alguns colegas, Marcelo Pizzi, um abraço, ele me fez um comentário agora que eu concordei plenamente com ele. Tem muitas corridas que não são Stephanie, mas estão pagando R$2 o km, que não estavam pagando ontem, por exemplo. E essa é uma corrida que não estava pagando ontem. Não dá para dizer que é R$2 o km ainda, mas essa corrida daqui para lá, neste horário, normalmente paga 18, 20, R$22 quando muito. Tô pagando R$27,85, né? Então, o que pode ser isso? Nunca saberemos, né? Talvez uma adequação da tarifa, talvez um reajuste, talvez um teste de reajuste, porque vamos combinar que o que aconteceu ali na última semana de fevereiro, primeira semana de março, na verdade, que a gente estava na Disneylândia, aquilo ali não é sustentável, né? Só um pouquinho, antes de eu continuar esse assunto, vai lá, dê seu like. Aí em cima, embaixo assim, tem um joinha assim, like. Depois que tu deixar teu like, tu me avisa aí que eu continuo. Foi? Não ainda? Quer convite especial? Puta que pariu, tio. Não consegue, né, Moisés? Qual a dificuldade, porra? 13 minutos de vídeo e tu não quer dar um like? Agora sim, aí está. Enfim, tirando da brincadeira, e eu vou continuar insistindo com isso. Deixa o seu like. Se tu acessou o vídeo, deu play no vídeo, viu 3 minutos, deixa o teu like. Não te custa nada e ajuda bastante o canal. Aquilo que estava acontecendo ali na primeira semana de março, então, e tal, o bug da Stephanie, aquela coisa toda, não é sustentável, né? A maioria das corridas, o passageiro está pagando menos que a gente estava recebendo. A empresa não se sustenta assim. Não se sustenta, isso é fato. Mas a Uber tem poder, mas a Uber tem gordura, mas a Uber durante muito tempo nos roubou. Bom, tudo isso é fato.
mas a empresa não vai pagar pra gente trabalhar. Isso é fato. Então é claro que aquela situação não vai se sustentar, a não ser que começa a me pagar R$4 o KM e cobre 5, 6 do passageiro. Só que daí vai faltar passageiro, né, pessoal? Vamos combinar. O passageiro não vai pagar 25 pila uma corrida de 3 km. Pra Uber pagar 20 pro motorista. Não vai. Daí ele vai trocar, vai pra 99, vai pro garupa, vai pro bus, pra lotação. Então o que eu pensei hoje, entre ontem e hoje, porque agora tá diferente, né? O preço tá um pouquinho maior em algumas situações, como agora. Não que seja ok. E teve situações ontem que eu citei que foram sensacionais. Aquela corrida que eu nunca vou esquecer, de R$38 da Independência para Bagé. Essa eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer dessa corrida. E teve um monte de desaforo misturado com isso tudo, né? Um monte de desaforo. Agora mesmo, antes de começar a falar, tocou 674. Uma viagem que eu nem sei pra onde era, 3.4 km, né? Que é o que a gente está acostumado a receber nos últimos dias. Então eu espero, sinceramente eu espero que isso seja talvez uma adequação. Talvez o estagiário esteja testando uma tarifa, que ele consiga um nível de aceitação melhor da nossa parte, né, do que vem acontecendo. Porque de fato eu acho que todo mundo que entende um pouquinho desse serviço tem taxas de aceitação baixíssimas, né? Isso aí ocasiona espera passageiro. Isso aí ocasiona insatisfação no motorista. Isso ocasiona um monte de coisa, né? Então eu imagino talvez que a Uber esteja talvez testando uma tarifa, ó, podemos pagar 2,5, podemos pagar 3. Que seria maravilhoso, vamos combinar. Se fixasse ali entre 2,5 e 3 todas as corridas, esquece o chororô, esquece o mimimi, baixa a cabeça que todos fazem. Todos fazem. Ah, não vem dizer nada, Daniel, não sei. Todos fazem. Fixa lá entre 2,5 e 3. As curtinhas de repente pagam um pouco mais. As longas deixa 2. As longas de acima de 10, de 15, 20 km deixa 2. Tenho certeza que todo mundo vai fazer a corrida. Gravatei 70 pila no final do dia, todo mundo vai fazer, né? Mas tem garantia volta também. Enfim, né? Na real nunca saberemos. Mas eu pensei sobre isso, né? Que talvez seja um teste, teste, a Uber não testa, né? Vamos combinar que a Uber não testa. Mas talvez seja algum tipo de análise de mercado, alguma coisa assim, para saber até onde ela consegue, né? Pagar que a gente aceite e nos convença. Cheguei já aqui, nem vi o nome do passageiro. Cheguei aqui, agora vi. Deu o aviso de cheguei, né? Derrubou o aplicativo e a Magda tá ali me aguardando. Bom dia, Magda! Tá com uma preguiça, se arrastando, como se tivesse dando um favor pra ela. Acho que ela queria que fizesse o retorno. Eu tenho que ir pra lá, ô merda. Pá, cada um que parece dois. É primeiro do dia sim, gente. Bom dia, Magda! Sim, bom dia. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, senhor? Boa, infelizmente. E só pra não passar batido, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Olha lá, janela do vinho. Nem sabia que existia isso. Interessei. Travessa da Paz, bairro Farroupilha, 11h01 da manhã. Finalizei minha corridinha ali na Independência. Então fui até o posto da Plínio lá para abastecer, tentando alguma corrida. Tocou algumas Comfort que eu recusei. Liguei Comfort, né? Não tá tocando. E eu não sei exatamente qual é a tabela que tá em vigor. Se é da Stephanie, do estagiário, se é a tabela híbrida. Não sei. E aí, depois de abastecer, quase saindo do posto, ter cartão recusado, inclusive, tive que trocar de cartão para fazer o pagamento. Tocou 12 pila, uma Comfort. Ali no Hotel Ibis da Marilã com a 24, para trazer aqui para Redenção. Me senti um guia turístico. Gente, buenaço, Guilherme. Um bom vivan desse, jovem, deve ter, sei lá, não tem 40 anos de idade. Bom vivan, tá em Porto Alegre para ver o show do Caetano e da Bethânia amanhã na Arena do Grêmio. Show esse que foi transferido de setembro passado, do ano passado, para amanhã, 22 de março de 2025, devido à enchente, né? O show vai ser na Arena do Grêmio. E a Arena do Grêmio só foi liberada em outubro, se eu não me engano, né? De setembro, outubro, enfim. E o show não rolou, até porque não tinha. Ó, 7 pilas de Comfort de novo.
Viagem de 2 km, vou fazer ele. Da Venâncio pro Praia de Belas Shopping. Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, né? E não sabemos o que está acontecendo de verdade. Eu posso fazer um retorno ali, ó. Até apertar essa rua para manobrar. Vamos fazer retorno aqui mesmo. Tem que pegar na Venâncio à esquerda no lado do par, então tem que fazer um retorno. E é melhor que eu faça por aqui. E não sabemos o que está acontecendo, qual é a tabela em vigor. Como agora eu sei que historicamente é um horário de limbo, que toca muito pouco, o Comfort está ligado e se a corrida for ok eu vou fazer. Como agora, 7h19. Ah, é ok, Daniel? Não, claro que não, né? Vamos combinar que não é ok. Mas a viagem só tem 2 km, vai me levar ali pro Shopping Praia de Belas. Então, para se movimentar vale a pena. Só para se movimentar e nada mais. Ganhar dinheiro não vou. Não vou. E tô curioso para saber o que vai acontecer quando começar o movimento de verdade ali pela meio-dia e 30, né? Eu quero ver o que vai acontecer. Tudo uma incógnita, tudo uma incerteza. E não sei o que me espera, não sei o que nos espera aí nas próximas horas. Uma disposição das velhas, uma animação, uma euforia. Adivinha o que elas estão fazendo em Porto Alegre? Eu acho que é a 6ª corrida do dia, a 2ª corrida com passageiros que estão passeando em Porto Alegre por causa do show do Caetano e da Bethânia. Não perguntei nem pro Guilherme, nem para essas 3 velhas que eu trouxe aqui para Redenção. Coincidentemente, as 2 viagens eu trouxe os passageiros de algum lugar para a Redenção para passear e passar tempo. E eu não perguntei por que vieram para Porto Alegre se o Caetano e a Bethânia não fizeram esse show em outros lugares. São turistas. Isso aí acho que interior de Minas, assim, pelo sotaque bem arrastado, ou Mato Grosso. O sotaque do interior de Minas, né? Que sotazinho gostoso, sabe? Devagarinho. Não sei imitar. Não consigo, né, mais essa. O Guilherme, São Paulo, já falei antes, né? Mas enfim, o fato é que 60 pila agora, quase 2 horas na pista. Não é pra isso que eu vivo, sabe? Mas as últimas 2 corridas, não foi Stephanie. 8 e alguma coisinha. 2 ponto qualquer coisa de quilômetro também. Peguei no Praia de Belas, levei pra Andradas. Uma família do interior também. A menina claramente uma estudante. Os pais grossos, bem grossos. Penso naqueles velhos colonos, tá ligado? Que vem visitar o filho na capital. E daí a filha leva pro shopping. E a guria tava meio constrangida, porque o velho era muito grosso. 8 e pouquinho levou lá pra Andradas. 2 e poucos quilômetros. E depois lá na Andradas peguei 8 e pouquinho também. Essa aqui era 8 e 18, eu acho. 2 e pouquinho. 2.7 km. Trouxe aqui pra Redenção, né? Tipo, então tá uma tabelinha acima. Tá um degrauzinho acima do que vinha acontecendo antes. Não tá Stephanie, é verdade. Não tá padrão Stephanie. Tá o padrão Jennifer, talvez. Não vou ficar inventando personagens, né? Nós somos todos ratos de laboratório. Felipe me indicou uma série. Felipe, meu filho, me indicou uma série. Comecei a ver na quarta-feira. Tô achando pizza fria pra caralho, porque eu tenho pavor dessas coisas de ficção científica, tá ligado? Então não é uma indicação, é só um comentário em cima disso. Ratos de laboratório. A série chama-se Paradise, tá passando no Disney Plus. Só vi 2 episódios, então eu não entendi muito bem ainda o desfecho. Não sei o desfecho da situação ainda. Mas é uma cidade construída no subsolo, embaixo de uma montanha lá no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E pelo que eu entendi, são todos ratos de laboratório, literalmente. É isso que é mais uma chamada. Não sei. Eu não sabia que eu tava devendo pra alguém assim, com insistência. Eu ligo, não atende, não fala, ninguém fala. Desde as 8h04, primeira ligação. Foi umas 10. Sempre número diferente. Daí tu atende, chamada e encerrada. Nós somos ratos de laboratório, né? Eu acho que tá mais do que provado isso, vamos combinar? O estagiário fica lá, não é Stephanie, porra nenhuma. Isso não é bug, porra nenhuma. Eles estão nos testando. Eles estão vendo, estão dando, estão tirando, estão dando, estão tirando, estão dando um pouquinho mais, estão dando bastante, e depois tiram tudo
nos deixa não tá com nada, como seria no Big Brother, né? Uma semana tu é VIP, a semana tu não tá com nada, só tem arroz e feijão. É isso que tá acontecendo. Tá os pitos escarrados. Pelo menos, desde ontem, às 4h30 da tarde, tá dando pra fazer alguma coisa que dá pra fazer. Né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Então, deixa eu ver o Tururu, que tocou um Tururu depois de toda essa lenga-lenga. Lembrando que esse modo, uma das características desse modo é justamente a baixa demanda, né? Uma sexta-feira movimentadíssima. Olha, 45 pila pra onde? Viagem de 33 km pra Guaíba. Buscar 7 minutos. Ai, se fudeu, merda. Ontem tocou pra mim uma Guaíba. De noite era R$83, eu acho. E depois tocou exatamente na mesma levada, assim, R$10,50 pra onde? Viagem de 3 km aí, tá bom. Vamos buscar a João Pessoa, tio. Tá, vamos fazer. Andar toda a volta no Parque Farroupilha, pegar lá na Economia. Eu tava aqui no Espelho d'Água, não sei se vocês repararam, no espaço aqui que um dia eu gravei com o Fernando Floripa. Uma live, lembra disso? Há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, o Fernando veio fazer não sei o que em Porto Alegre. E eu tinha o contato dele, eu falei com eles, não sei o que, vamos fazer uma live. Encontrei com ele, com o Marcelo e com o Murilo lá no Praia de Belas, almoçamos. Depois a gente veio aqui de Focus, a gente fez uma live aqui nesse espaço aqui. Eu deixei ele lá no hotel Fernando Floripa, no hotel Master Cosmopolitan lá na Félix. E depois eu segui a vida dele, nunca mais falei com ele, por sinal. Algumas vezes contatos esporádicos no WhatsApp, mas pessoalmente, ou enfim, troquei ideia, foi aquela vez. Mas não era sobre o Fernando que eu tava falando, eu tava aqui então, fazer toda a volta, pegar a Ana lá do outro lado, uma viagem que é ok, pegar na João Pessoa para levar pro Ministério Público Federal ali na Harmonia, Otávio Francisco Caruso, 3 km, 10 pila, mas eu tenho que buscar 2,4 km. Mas o que tava falando? Qual era o meu raciocínio? Qual era o pensamento que tava tendo? Somos todos manipulados, ratos de laboratório. Sei lá. Enfim, me perdi. Não consegui, né, Moisés? Não consegui falar com os guris, né, Moisés? Mas fica tranquilo que eu acho que a tarde promete. Fica tranquilo que eu acho que a tarde promete. Eu sinto que a tarde promete. Tem os defensores da tese, e eu não acredito nisso. Falei pro Cassiano hoje de manhã. Eu acho que a Uber é maior que isso. Na minha opinião, a Uber é maior que isso. Mas o Cassiano me trouxe a informação, que eu vi também alguns comentários ontem, vi o stories do Rogério, que pode ser também um argumento para esse preço diferenciado, digamos assim, que desde ontem a 99 está com promo de 100%, com turbo, não sei mais o que. Eu fui ver o aplicativo da 99, não tem incentivo nenhum. Tudo bem, né? Não tem por que me incentivar se eu não ligo o aplicativo, não tem por que me incentivar, tem que incentivar quem está engajado. E nenhuma crítica em relação a isso. Mas, segundo esses comentários, então, a 99 está com 100% e turbo. E ontem coincidiu justamente com o horário que começou a Stephanie, né? 4 e pouco da tarde ali, até foi firmezinho até umas 8 horas, depois foi esporádico. Então tem esse pessoal que está defendendo que a Uber está fazendo isso nos mesmos horários que a 99 está dando. Não sei, eu não acredito nisso. Eu acho que a 99, que a Uber é maior que isso. Que não, na minha opinião, a Uber não precisa deste nível de competição, né? Poderia ser de repente, sei lá, de repente dar um turbo mais 3, mais 5 para concorrer, mas duplicar, triplicar, quadruplicar o quilômetro, eu acho que não. Ou pelo menos avisaria os motoristas, para que os motoristas fiquem online, né? Porque uma coisa é tu fazer uma promoção e pagar 5 vezes o KM. Outra coisa é tu avisar o motorista, como diz o Léo Oliveira, das 2 às 8 sexta-feira eu vou te pagar R$5 o KM, viu? Esteja on. Porque senão vai ter colegas que nem ontem, teve uns 2 ou 3 que mandaram mensagem. Como assim? A Stephanie voltou, eu tirei folga hoje. Né? Ninguém foi avisado que o negócio ia virar, que a chave ia virar. E daí quem tava de folga, quem saiu mais cedo, quem não tava ligado na história, eu mandei uma mensagem pro Bill. Ô Bill, desliga o comfort, falei pra ele. Nem da tarde, só assim. Por quê?
Por que eu vou desligar o Comfort? Eu só trabalho no Comfort. Só trabalho no Comfort, desligo, não faço X, não sei o que. A Stephanie voltou, ele disse, quem é a Stephanie? Ou seja, ele estava completamente alienado da situação, né? Se o estagiário manda mensagem, no dia tal, de tal a tal horário, vai ter incentivo, vai ter promoção, vai ter turbo, o cara fica on e atende a demanda, né? E entende o que está acontecendo e se prepara para tanto. Por isso que eu acho que não tem nada a ver com competição a 99. Acho que ele está nos testando, tá tentando procurar o equilíbrio. Já falei isso hoje, estava trocando uma ideia com o Alex Amaral, um abraço para o Alex. E ele falou essas palavras, né? Que estão tentando procurar um equilíbrio entre aquilo que dá para fazer, que o motorista aceita, e aquilo que o motorista não aceita, né? Tipo, tá vendo até onde pode chegar para que a gente pare de recusar como se não houvesse amanhã, né? Porque como eu tenho falado nos últimos dias, senhor estagiário, nos paga, me paga, nos paga bem, que todos fazem, né? Todos fazem, sem dúvida alguma. Preguiçoso é pouco. Preguiçosa é pouco. O que tá a Stephanie hoje? Vim por 16 pro Barra desde a Rua dos Andradas. Fui de novo pra lá. Porque... Enfim. Porque vim. Agora são meio-dia e 28. E agora eu vou voltar por 28 para mercado público. Ou seja, esses 28 aí é mais que os 16, né? Não tô errado. 28 é maior que 16, né? A distância não é igual, claro que não é igual. Mas não deve ter 2, 3 km de diferença a mais no caso dessa viagem que eu vou pegar aqui na Venceslau Escobar para levar pro mercado. Então essa viagem aqui, que eu vou buscar agora, mas antes eu vou mijar. Porque ninguém é bobo aqui. Faz 1 hora que eu tô tentando parar pra mijar, e cada vez que eu chego perto do posto toca uma de 8 pila e eu acabo fazendo achando que tá bom. Antes eu vou mijar. Só que eu tenho que buscar na Venceslau. Usina do Corpo, eu nem lembro onde na minha cabeça onde tem uma usina do Corpo aqui na Venceslau. Mas vou buscar ali, mas antes eu vou mijar aqui no posto da Diário de Notícias, né? 28 pilas para 13 km é o que tá pagando essa corrida pra mim agora. Eu vim por 16 para 8.4. Na real acho que é a mesma redação, né? Acho que é a mesma redação. É a mesma redação. Mas eu sei que chovendo molhado, essa viagem não pagava 28 pilas ontem. Não, sem dinâmico, né? Sem dinâmico, não pagava. Essa viagem ia pagar 13 km e pagar 20, 22, no máximo. Enfim, segue o jogo. Por enquanto segue o jogo. Dinâmica preguiçosa da Stephanie. 2h04 da tarde. E parece que agora vai começar a porra da promoção do 99. Então, se alguma coisa tem a ver com a 99 o bug de ontem, agora era pra 20 pila pra 10 km. Padre Todesco. Tá, vou fazer essa corrida, tá valendo. Mas não é bugada. 19,89 para 10 km, pegar no Centro Clínico Mãe de Deus para levar para Rua Padre Todesco, lá no Intercap. Depois eu preciso achar um lugar para mijar e almoçar. Tô me mijando, como se não houvesse amanhã. Tô aqui fazendo um retorno embaixo do viaduto Dom Pedro I, ou segundo. Esse viaduto Dom Pedro I ou do Pedro II? Largo Telmo Thompson Flores e o viaduto. Deixa um comentário aí, acho que é Dom Pedro I, né? Aqui nas avenidas Prade Belas, José de Alencar, no cruzamento. A última eu larguei aqui no hospital, Daniela. Mais uma passageira bloqueada com sucesso, só para não passar batido. Eu levei 8 minutos para buscá-la. Eu estava na Lime Silva, tocou na Unimed da Venâncio Aires. Não era distante, mas era demorado por causa do trânsito.
E cheguei lá, ela me deixou mais uns 20 segundos esperando, trancando o trânsito, porque ela não estava contando com a minha astúcia. Eu fui buscar porque era uma bugada, era 3 km, 18 pilas, ali da Venâncio aqui pro hospital. Só que daí tocou 2 de 5,88 depois das 2 horas da tarde, por isso que eu comecei o papo sobre a promoção da Pop, que parece que começou às 14 horas. Tocou 2 de 5,88, uma de 12,80 para tristeza de 7 km. Ou seja, essa aí é as que já estão acostumadas nos últimos meses, né? E agora tô com essa aqui, 20 pila, 19,89 para 10 km, que eu vou fazer essa corrida. Enfim, então a Chantal fica 99, é isso que eu queria dizer. Tudo bem, essa hora não tem demanda. Vamos ver, vamos tirar a prova valendo depois das 4h30, 5 horas da tarde, o que vai acontecer. Tem que ver o passageiro aqui, que eu não vi nem o nome dele, que deve estar na esquina aqui me aguardando. O negócio é não criar expectativa, né, gurizada? Porque expectativa gera frustração. Na real, eu fiz acho que o quê? Umas 3 corridas bugadas. Vamos colocar assim, tá? Algumas mais ou menos. 200 pila. Tá bom pra hora. 25 para as 3 da tarde. Não vamos criar expectativa de fazer 600, 800, R$1.000. Nem pensar. Sim. Quem não sai pra trabalhar numa sexta-feira com a expectativa de bug pensando em fazer R$1.000, por exemplo, passou pela minha cabeça em algum momento. Não vai rolar, dá pra buscar 600, dá pra buscar 600, mas o negócio é trabalhar pra meta. O que vier é lucro. Você ansioso, faça esse exercício. Respira fundo. Não precisa ser comendo assim, que não comeu, né? Eu tô otimizando o tempo. Eu sou motorista aplicativo. Eu preciso fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Senão não falta tempo pra ganhar dinheiro. Tô aqui no posto VIP da Bento Gonçalves, bem ao lado do Carrefour, bairro Partenon, São José, sei lá. Derrubando minha marmitinha, penúltima do carreteiro. Luizito. Imagina o plot twist agora, né? Do nada, o cara vai apresentar o novo membro do canal, Luizito Soares, direto de Miami. Não sei se é Soares, mas diz lá, Luizito. Seja bem-vindo, meu bruxo. Luizito, mais novo membro do canal Diário Uber. Fazia dias não tinha um novo membro. Valeu, obrigado pela confiança, valeu pela parceria. Tamo junto. Agora só falta você. Só procurar ali, ó, botãozinho seja membro. Acho que tem ali, né? Tá? 699, categoria baratinha, motorista aplicativo. Só para ajudar o amigão aqui, ajudar o canal, fomentar os ganhos. Se quiser dar uma forcinha um pouquinho maior, tem mais 2 categorias lá, influencer e meu bruxo. Ele fica a teu critério. Se tu não quer entrar numa assinatura por ser recorrente, enfim, não quer se responsabilizar e tal, de todo mês ter saldo no cartão, tem um botãozinho do coraçãozinho ali, valeu demais. Deixa lá um latãozinho, né? Clica ali, valeu demais, pá.
Mas se quiser mandar algo PF, sem pagar os impostos dos Estados Unidos e a taxa do estagiário do YouTube, na descrição do vídeo tem um link pro Pix. Enfim, hashtag com a dica. Não costumo pedir, mas faz parte também do processo, não acha? Afinal, tenho trabalhado bastante para manter. Também tenho trabalhado bastante para manter os vídeos praticamente diários, né? Então acho que é o mínimo, né? Que eu posso pedir para ti. O teu like. Vai lá e deixa o teu like. Acho que Stephanie não existe mais. Apareceram algumas relações interessantes, mas eu estava muito longe, ou o destino era muito ruim. Eu também nada que me motivasse a sair daqui. Eu acabei pegando uma para Duque de Caxias, do Centro Histórico de Porto Alegre, 20 pilas a partir da Albion, 10 km. Mesma relação que eu vim para cá. Já é um avanço bem pequenininho, né? Ontem mesmo teve uma corrida que eu fiz antes do bug, nesse horário mais ou menos, que eu paguei, que era 10, eu não lembro onde era. E também não falei pra vocês de vergonha. Eu fui buscar, não me dei conta, não fiz conta, sabe? Era R$14,50 que eu recebi da corrida. De fato eu não lembro. Não vou inventar, não tenho criatividade pra isso. Era R$14,50 a corrida, e quando iniciei a corrida eu tava dando 9,5 km. Mas qual foi a parte que eu perdi da aula, né? Fiquei pensando na minha cabeça. Tá distraído, desfocado, enfim, puta da cara, ou tudo junto, misturado. Ontem tava dando 10 km praticamente, né? 9,5 para 14,50, agora tá dando 9,8. Também arredondei, 9,8 aqui da Albion para Duque 20 com 38. Deu uma melhoradinha, não é o bug da Stephanie. Não é. Mas deu uma melhoradinha. Detalhe, só pra não passar batido, as passagens dos bus aqui de Porto Alegre tiveram um aumento, que entra em vigor dia 31 de março. Passou de R$4,80 para R$5. Na minha visão não mudou nada. E também acho que isso não vai afetar nossa demanda. Já quebramos linha de ônibus suficiente em Porto Alegre. Acho que não tem mais linha a ser quebrada, né? Sim. Muitas linhas curtas de Porto Alegre não existem mais por causa dos aplicativos. A grande maioria das linhas de lotações que existiam, que não existe mais, quebraram por causa dos aplicativos, né? É só fazer conta. Os caras pagam 8 pila pra pegar uma lotação que não te deixa na porta, sendo que de Uber pagando 12 te deixa na porta, te larga na porta. E se forem 2, pagam os mesmos 12, enquanto na lotação pagariam 16. Enfim, é fácil fazer essa conta e descobrir que por que não existe. Pena que eu não posso bloquear a namorada do Lucas, né? Então, sinto muito, vai ser o Lucas o bloqueado, né? Eu fiquei com pena desse rapaz. Deve estar apaixonado, na verdade, né? Peguei a casazinha ali na Albion, trouxe aqui pra Duque. Ela não calou a boca 1 minuto. Entrou falando, saiu falando sem parar. E pior, um chaveiro daqueles bem espalhafatoso, cheio de coisa pendurada, e o tempo inteiro aqui assim, ó, parecia um chocalho. Cara estranho vindo na minha direção. Põe estranho nisso, por sinal. Deus livre. E um chocalho que segurava aqui na mão, bem assim, tava jogado pra trás, ali atrás, falando. Amenidades, nada demais, falando baixinho, até pra não... E o Lucas assim, ó, com uma cara de bobalhão, né? De vez em quando ele dá uma resmungada. 702 Comfort, bem capaz. De vez em quando dá uma resmungada. Eu pensei, como é que eu faço agora? Eu quero bloquear ela. Ele é um boca aberta. Não me importa de levar ele outras vezes. Mas ela eu quero bloquear. Então, tipo, só levo se estiver sozinho. Não tem como. Procurei a opção no aplicativo e não consegui. Tive que bloquear ele. Foda-se. 13,10. 14,50 Comfort para Sertório, 6 km.
Vamos fazer ele? Vamos fazer ele. 15 minutos tá dando 14,50. João Paris. Onde fica João Paris? É, exatamente. Vila Santo Agostinho, bairro Rubem Berta, Zona Norte de Porto Alegre, extremo norte. Esse tempo trouxe umas moças aqui. Uma rua de estrada de chão, uma olaria. E eu até perguntei pra elas: eu posso seguir reto, tem saída? Elas: sim, tem saída. E daí era um bequinho que saía na Bernardino Pastoriza. Acho que é Pastoriza ali, né? Enfim, deixei o rapaz lá na onde mesmo? Sertório. E depois uma maçaneta bem dada num Tartaruga Ninja, que já deve ter conseguido o carro para ir para União, né? Mas me deixou esperando 25 pila de Comfort de novo. Olha que delícia. Para onde nós vamos agora? Para viagem de 10 km. Vamos dar, não sei que rua é essa. Vamos dar. Pegar a rua Cada, Vila Nossa Senhora, Vila Nova Santa Rosa de Lima, né? Acho que é isso. Vai levar pro Jardim Leopoldina, Rua Zilar, qualquer coisa. Zilar é uma das paradas travessa ali da Baltazar, né? Uma Comfort 25 pilas, 10 km. Só que tem parada. Onde será que é essa parada aí? Mas eu vou fazer essa corrida. Eu tô com o sentimento que eu tô perdendo tempo fazendo Comfort. Mas aí, por que esse sentimento? Porque eu cheguei lá, larguei o rapaz no hotel, daí demorou pra tocar, demorou do mesmo modo aquele antigo, sabe? Ele tocou 10 pila de X, 4 km pra levar pra... Deixa eu entender. Alô? 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 Ah, o pessoal tem paciência, gente. O dia inteiro eu recebi umas 80 ligações já hoje. Fiz questão de atender agora, porque é a segunda vez que eu tava, dessas 80, que eu tava sem passageiro. Todas as outras vezes eu tô com passageiro no carro. Do Carrefour, oferecendo pra saber sobre o cartão da minha ex. Beijo pra ti, Carla. Mas enfim, não é sobre isso que eu queria falar. Eu fiquei lá uns 6, 7 minutos ali naquele cantinho ali da Sertório. Achei o cantinho pra esperar, até gravar e falar. E tocou 10 pila pra ir levar pro União, né? 4 isso aí é 6 por meia dúzia, mas vamos lá, vamos pro travesseiro, né? Pensei, foda-se. Cheguei lá, o cara tava no trem. Mandou mensagem do trem. Eu cancelei a corrida, ele apareceu. Xinguei. Um Tartaruga Ninja. São seus 15, 16 anos de idade. E daí tocou 25 pila pra vir pra cá, a João Paris, onde eu tava ali agora. Ali da João Inácio. E agora tocou essas 25 pila. E eu não sei se... vamos fazer, né? 10 km, 25 pila, mas tem parada. Vamos ver a lata do passageiro que vai. Não vi nem se é homem ou se é mulher. Nem que nota, nem porra nenhuma. E é dentro da Vila Nossa Senhora da Santa Rosa, como é que é? Santa Rosa de Lima. Rua K, dizia assim, ali. Quase 300 pila. Quase 300 pila às 4h02 da tarde. E o resto é resenha. 25 pila, mas eu tinha cancelado o Comfort. Aeroporto, vamos dar ali. Eu pensei em desligar o Comfort, não desliguei. Aeroporto, vamos dar ali. Que comédia, não rolou a viagem para Leopoldina. A moça marcou no posto de saúde que tem aqui nessa ruazinha. Só que ela não estava no posto de saúde, já estava numa escolinha do lado com a filha. Enfim, não apareceu. E depois que passou 2 minutos, eu cancelei a viagem. Juro pra vocês. Daí ela apareceu, daí ela chegou. Antes disso ela mandou mensagem: tô saindo. Eu achei que fosse uma funcionária do posto de saúde que estava indo pra casa, né? E daí nisso veio da escolinha. Pensem, olha os guris cuidando as esquinas. Tipo, o problema de tu andar nesse lugar que tu não tá acostumado é isso, ó.
Do nada tu bate numa boca. Quando eu sei que tem, não me assusta. Tipo aquele dia na Tuca. Fiquei lá 10 minutos falando com vocês, porque eu sabia que existia ali e eu sei que não acontece nada. Agora dar de cara com uma boca, aqui eu não domino. E eu sei que aqui é perigoso. Aqui os guris não estão pra brincadeira. E daí quando chegou a moça quando buscar no módulo 6, só dizia isso, módulo, não, 6 não, 26, o aeroporto, 25 pilas, de Comfort. Eu tinha pensado em desligar o Comfort quando eu iniciasse a corrida da mulher, mas como eu não iniciei, não desliguei. Porque eu não sei qual que tá o cenário, né? Faz meia hora que eu fiz 2 corridas Comfort na sequência. Então eu não sei como é que tá o cenário. Essa incerteza é foda, né? Chegou a guriazinha da escolinha me xingando, coisa mais querida, ela tava me xingando de boas, assim, porque é criança, né? O fulano tá me espelando, dizia ela pra mim. A mãe dela não, a mãe dela tava dedo no olho e gira a teta pra mim, que não sei o que papapá. Eu, senhora! Todo mundo vendo na frente do posto, coisa mais feia de ver a cena. E nesse caso eu sou inocente. Nesse caso eu sou 100% inocente. Eu não fiz nada errado. Esperei os 2 minutos, cancelei. Assim que fechou os 2 minutos, depois disso a pessoa apareceu e daí ela começou a me xingar. Porque eu não sei o que, porque eu tenho com horário. E a guriazinha me xingava assim, coisa mais querida. Porque fulano tá me espelando. Toda suja. Pensa numa criança suja de doce. Suja. Eu pensei, que bom que não chegou a tempo, fiquei pensando. Imagina o estado que ia ficar meu banco depois dessa corrida, né? Imagina o estado que ia ficar. As mãozinhas com os dedinhos, com as unhazinhas pretas assim, sabe? Parece que passou o dia inteiro na terra. Que loucura, tio. Não é pra isso que eu vivo. Vou pegar no módulo 26, deve ser aqui no Porto Seco, não. Deve ser não, com certeza é no Porto Seco. Tô mandando seguir reto aqui, ó. Driblar esses caminhão de feira. Estão querendo me comer. E para o Porto, 25 pilas. Ah, não vi, porra. Jogou pra cima por quê? Não vi que era vermelho. Filho da puta, jogou pra cima, vocês viram, né? Ah, tem cada um que parece 2, sabe? Tem cada um que parece... O cara jogou pra cima por quê? Me olhando, me encarando ainda. Módulo 26. E era Comfort essa corrida. De repente ela não tá conseguindo X. Ou tá muito caro. Não, é o contrário, né? Ah, sei lá, não sabia mais nada. Tô completamente zonzo. 300 pila já. 4h12 agora, perdi 10 minutos da minha vida. Não ganhei porra nenhuma. 300 pila. O resto é resenha. Ali, ó. Módulo 26. Cadê o Guilherme? Ah, não vai vindo ele. Cara de pau. Acho que a gente está à disposição, né? 3 passageiros. 4 passageiros. Tá, Guilherme? Bom, 3 passageiros. Que preguiça, sabe? 25 pila. Me sinto assaltado nessas horas. Me sinto assaltado nessas horas. 40 pila para 11 km é bugado, não? Do aeroporto eu não sei, o km do aeroporto normalmente é melhor. Mas não tem garantia nenhuma também, né? Alexandre, vou pegar aqui para um carro adesivado da COV. Voltou os adesivos da COV. Segundo andar, né? Não é segundo andar, não. Eu só tenho 7 minutos. Só um pouquinho. Puta, o Alexandre tava lá em cima. Tivesse combinado direitinho, né? Olha a fila, isso aqui deve ser pessoal pro Caetano, pessoal pra STU. Fazia tempo que eu não vi o aeroporto assim, sabe? Ah, não posso perder esse passageiro, tio. Só tem 4 minutos. Que
que merda, sabe? Esses amadores vêm pedir carro em Porto Alegre, não sabem onde tem que se posicionar, e a gente fica batendo cabeça. Olha isso rolando aí, tá? Deixa eu achar o cara, depois a gente fala. Tá tendo. Eu preciso mijar como se não houvesse amanhã, deixa só pensar. Tô aqui na Nunes Machado. Alexandre pediu pra desembarcar aqui em vez da Érico. Tá tendo dinâmica, tocou 27 pila 7 km, 58 para Esteio, 30 km. Normalmente Esteio paga 35, R$40 no máximo, tocou 58. Mas eu preciso mijar como se não houvesse manhã, eu não consigo nem me concentrar. Só que eu não gosto de ir no composto essa hora, que o composto essa hora tá sempre lotado. Sempre lotado, mas é o mais perto que tem daqui. E deixa eu pensar aqui. Não tem outro. Não tem outro. 5,5. Evandra deve ter mais que 40, né? Não, mais que 50, né? Talvez uns 60, né? Evandra deve ter uns 60, né? Ou é uma gorda fedorenta com cara de capivara. Vou pegar a melhor relação do dia. Viagem, né? 12 pila para 1 km. O foda é esse trânsito. Pegar na Ipiranga e levar para Protásio, esquina com a Ramiro. Por que não vai a pé, né? Ela tá na esquina da Ramiro, na Ipiranga, desse lado pelo menos. Ou não, será se é bom ou ruim isso? É só ir caminhando, passeando. Olha essa temperatura que tá agradabilíssima, uma delícia. Não, ela tem que ir de Uber. 12 pila para 1 km, é para isso que eu vivo. O foda é o trânsito. 5,18. Antes estivesse bebendo cerveja, mas parece que tô. A mijadeira que me deu hoje foi algo impressionante. Pela enésima vez. Eu quero mijar agora. Exausto aqui no posto da Nova York. Com o Cristóvão. São 8h26 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Falta 5 pilas para atingir minha meta. E vamos mais um pouquinho só porque eu tô muito cansado. O trânsito hoje foi fenomenal, como diria o personagem do Zé Maier lá. Saudoso Zé Maier. O trânsito hoje foi fenomenal. Peguei uma tranqueira para levar no Praia de Belas desde a 24 de maio ali no centro, uma corridinha de merda, 11 pilas. A tranqueira tava no viaduto da Borges, viaduto dos Açorianos no caso. E eu não consegui entender exatamente de onde vinha tanta gente. O movimento vinha todo da orla. Ah, deve ser o STU, comentei até com meus passageiros, né? Ah, deve ser o STU. Mas não tem nem lugar para estacionar aquele bando de carro lá. Não sei de onde estavam vindo. Tudo trancado, a Aureliano trancada, a Borges trancada, a Ipiranga trancada, Edivaldo nem vi. E era quase 8 horas da noite. Foi há 2, 3 corridas atrás, agora são 8h27. Eram umas 2, 3 corridas atrás. O dia inteiro assim. E tá muito movimentado ainda. Agora morreu tudo a nuvem tá, nem nuvem cinza tá. Na real não teve Stephanie nenhuma hoje. Só pra não passar batido. Eu fiquei com o X ligado todo o tempo e me arrependi. Não me arrependi não. Eu fiz o que eu achava que tá ok. De fato o preço tá um pouquinho melhor hoje. Tá um pouquinho melhor, nada demais. Mas nada perto, longe de uma Stephanie, né? Pra você ter uma ideia, eu recebi uma chamada, era... Vai fechar às 9, vai fechar 1h30. Era 7h30, uma viagem de 1h30, bate e volta a partir da Euriculara. Pra rodar 56 km, não sei pra onde era. Eu tava em viagem, então o mapa não apareceu. Bate e volta, né? 56 km, 9,92 pra Lucas, a partir da onde? Não tô afim. (95,54) a corrida. Eu quase peguei. Pensei, eu acho que eu faço 8,62, não.
Eu acho que eu faço mais que 100 reais em 1h30, né? Fiz 45 até agora. Em 45 minutos. Mais 45 minutos. Não faço mais 45, né? Ah, sei lá. Sei que eu tô cansado, tô exausto. Tô só com comfort agora. Tô tocando umas merdinhas pequenininhas. Cheio de turistas essa cidade. Vou ter que ligar o ar. 772, nem pensar. Não precisa estar passando calor, né? Tá calor? Fazendo uns 30 graus agora. Carro parado fica complicado. Vídeo fechado pra falar com vocês, mais ainda. Enfim, assim é a minha última perninha agora, penúltimo take. Parei pra mijar assim, ó. Já falei, né? Assim, eu comecei falando sobre isso. Mas pelo menos a meta já tá batida. Fazer uma gordurinha. Depois bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. 1h17 deixei pro estagiário hoje. Espero que ele se divirta. Vai dar pra ver o vídeo. Tempo suficiente pra ver esse vídeo. Tô me passando ultimamente, né, pessoal? Não baixa de 50 minutos. Eu sei que tem muitos que gostam, mas o ideal seria que fosse em 30, vocês não acham? 30 minutos, 35 minutos, 40 no máximo, estourando. Mas eu não consigo, né, Moisés? Mas falar, não tenho papas na língua. Tô aqui na Fábio Araújo dos Santos, acabei de deixar a minha xará Daniele aqui no Cidade Jardim. Agora são 20 para as 10 da noite. E já tô rumo ao cafufo do sol. Ficou pifado isso aqui. Bora descansar, porque o dia foi pegado, foi puxado, foi pesado. O trânsito foi daqueles. E não foi surpresa pra mim, é verdade. Mas a gente sempre sente mais do que deveria, né? Ou mais que gostaria, pelo menos. Foi um dia bom, com a ilusão da Stephanie. Não dá pra dizer que tiveram umas 2 ou 3 corridas ali, aquele estilo que a gente ficou mal acostumado. Mas a sua grande maioria apenas um pouco melhor do que a gente vinha recebendo aí nas últimas semanas. Apenas um pouco melhor, né? A leitura que eu fiz é que no final da tarde ali não tinha dinâmica. Tinha 2, 3, 4 pila, mas pela demanda e pelo preço que estavam pagando, na verdade era uma dinâmica 7, 8, 9 que não estava sendo mostrada. E isso refletia nos preços das corridas. Corrida de 20 pila para 5 km no final de tarde normal, né? Vamos combinar, até mais valor, na verdade. E só que dizia ali 20 pila, 5 km, 2,25 de dinâmica. Não. Essa corrida tá com 8 de dinâmica. Ou seja, estagiário aí, alguém tá mudando. Tá mudando já faz muito tempo nessa questão das dinâmicas. Ela é uma manipulação grosseira, gritante. Vamos combinar? Às vezes aparece uma dinâmica do nada que tu não tem explicação. Aí tu te posiciona na área, na região, é mentirosa. Às vezes tu recebe umas corridinhas com mais 2,25, que na real tá te pagando 10, 12 a mais do que o normal. Então, por que não colocam as cartas na mesa de uma vez e digam, a partir de agora não tem uma dinâmica, né? Não vai ter uma oferta maior e outra menor. Se posicionem, descubram onde está o movimento. Sei lá. Agora nos enganar e nos tirar pra bobo é fácil, né? De alguma maneira eles conseguem nos deixar tudo assim, ó. Eu saí mais cedo hoje, 2 horas antes do que o normal. Tudo bem, tinha movimento, trabalhei, não fiquei ocioso, mas muito por conta dessa questão psicológica, né, que eles nos impõem. Enfim, fica a reflexão aí. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.